Há um tipo de cansaço que não se dissolve com sono. Você fecha os olhos à noite, mas acorda como se tivesse lutado uma guerra invisível. É como se carregar o próprio corpo fosse um esforço. Como se sua alma estivesse pedindo pausa, mas tudo ao redor te dissesse: continue. Você se sente improdutivo, mas vive se esforçando. Você tenta manter o foco, mas sua mente parece sempre em trânsito, entre o que não fez, o que deveria ter feito, e o que ainda precisa provar. Não é preguiça, é saturação. Saturação de cobranças, de ruídos, de promessas vazias travestidas de empoderamento. Byung-Chul Han chamou isso de a nova forma de exploração. Somos, ao mesmo tempo, patrões e escravos de nós mesmos. Vivemos tentando controlar a própria dor com mais esforço, mais hábitos, mais metas, mais autocontrole. Mas talvez o que você chame de força seja apenas o medo disfarçado de produtividade. Você não está falhando. Está cansado até da própria mente. E se esse vídeo te encontrou, talvez seja a hora de escutar esse cansaço com a alma, e não com culpa. A ditadura da positividade e a nova escravidão invisível. Vivemos num tempo onde o cansaço não é mais sinal de esgotamento. É visto como falha moral. Como se a falta de energia fosse falta de vontade. Como se sentir exausto fosse uma escolha errada, e não o efeito de um sistema que transformou até o amor próprio em planilha. Seja feliz. Seja produtivo. Não reclame. Gratidão sempre. Esse é o novo mandamento da vida moderna. Uma espiritualidade estetizada, vendida em frases prontas e conteúdos rápidos, que anestesiam a dor mas não a curam. Gabor Maté chama isso de trauma moldado em eficiência. Aprendemos a funcionar, mesmo quebrados, a sorrir, mesmo exaustos, a seguir, mesmo quando algo dentro de nós está implorando por pausa. Você não pode parar, porque acha que se parar, desmorona. Mas a verdade é que ninguém aguenta ser alto astral o tempo todo sem pagar um preço interno. A alma precisa de silêncio, de presença, de um espaço onde não seja preciso performar cura, apenas sentir. Mas hoje até descansar virou desempenho. Até a pausa precisa ser produtiva. E o que era para ser cuidado, virou cobrança. Sua alma não foi feita para funcionar em modo avião. Ela foi feita para pousar, respirar e simplesmente estar. Cansaço de si mesmo. O trauma oculto da autossuficiência. Há um tipo de cansaço que não vem do mundo. Vem de dentro. De carregar tudo. De ser tudo. De não saber mais como pedir colo. Nem para si mesmo. Vivemos repetindo: eu dou conta. Mas, por dentro, há um grito surdo. O grito da criança que aprendeu cedo demais que precisava ser forte para ser amada. O trauma da autossuficiência não aparece como ferida aberta. Aparece como a dificuldade de confiar. Como o incômodo ao depender. Como a vergonha silenciosa de precisar de ajuda. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo moderno empurra o ser para a performance. E esse empurrão nos lança em direção a um vazio disfarçado de autonomia. Mas autonomia sem afeto é exílio emocional. A criança que você foi. Talvez tenha ouvido que descansar era preguiça. Que chorar era drama. Que pedir algo era incomodar. E agora, você se culpa por não conseguir mais parar. Por não conseguir mais sentir. Esse cansaço que parece preguiça é a alma implorando para ser vista sem exigências. É o corpo dizendo: não quero vencer, quero existir. Não é fraqueza, é sobrevivência. Porque ninguém foi feito para viver como ilha, nem como máquina. O corpo como última voz da alma. Quando a mente insiste em não ouvir, o corpo fala. Quando a alma sussurra e é ignorada, o corpo grita. E o grito pode vir em forma de dores sem causa, memórias falhas, uma sensação de estar fora de si. O cansaço que não passa não é preguiça. É o sistema nervoso em alerta crônico. É o cortisol alto demais por tempo demais. É o corpo carregando pesos que a psique não conseguiu nomear. Estou cansado, mas não posso parar. Quantas vezes você repetiu isso em silêncio? Quantas vezes ignorou os sinais? Porque parar parecia perigoso. A neurociência chama isso de esgotamento do sistema límbico. A espiritualidade chama de desconexão vibracional. Mas no fundo, é a mesma verdade. Sua alma está tentando te salvar do mundo que sua mente jurou aguentar. Não é o corpo que está te traindo. É a mente que aprendeu a funcionar sob dor. É o coração que foi educado a seguir,
mesmo sangrando. E quanto mais você insiste em ignorar, mais o corpo responde. Com ansiedade, com insônia, com esse vazio que não se preenche nem com descanso, nem com esforço. Seu corpo não quer te parar. Ele quer te devolver a si mesmo. A espiritualidade da pausa, o poder da rendição consciente. Vivemos acreditando que parar é perder tempo. Mas talvez, só talvez, seja no silêncio da pausa que a alma volta a respirar. A rendição verdadeira não é desistência. É coragem de soltar o controle, de não saber, de não produzir, de simplesmente ser. A espiritualidade não acontece na velocidade. Ela acontece na presença. E a presença só se revela quando a mente desacelera o suficiente para ouvir o que o coração tem tentado dizer. Desaprender a lógica do mérito. Esse é o primeiro passo da cura. Porque enquanto você acredita que precisa merecer descanso, continuará se esgotando para provar valor. Você não precisa ser útil para ser digno. Você não precisa estar bem para ser inteiro. Rituais simples. Silenciar por 5 minutos. Respirar como se o ar fosse sagrado. Fechar os olhos como se o mundo pudesse esperar. A alma não floresce na pressa. Ela floresce no espaço. No intervalo entre um esforço e outro. No instante em que você finalmente se permite não fazer nada, sem culpa, sem medo, sem se explicar. O descanso verdadeiro é aquele que dissolve o personagem e devolve você ao que sempre esteve por trás do esforço. Um ser em busca de paz, e não de performance. Quando a cura começa com a rebeldia interna, há momentos em que dizer não é o ato mais espiritual que alguém pode praticar. Não ao ritmo imposto, não à exigência desumana. Não há ideia de que descanso é luxo. Não há culpa de simplesmente estar cansado. A verdadeira cura não é tranquila. Ela é um levante interior. Uma ruptura silenciosa com tudo o que te ensinou que amor se prova com sacrifício. Você cresceu acreditando que precisava agradar para ser aceito. E agora, se esgota tentando não decepcionar. Tentando não ser um fardo. Tentando ser suficiente para todos, menos para si. Mas chega uma hora em que continuar tentando ser aceito é o mesmo que continuar adoecendo. Quando você se esgota para manter um padrão, o que está dizendo é: minha saúde vale menos do que a aprovação. E isso não é amor. É servidão emocional. A rebeldia verdadeira não é raivosa, é consciente. É quando você escolhe se proteger. Escolhe parar antes de quebrar. Escolhe ser fiel ao que sente, mesmo que o mundo diga que não é o bastante. Rebeldia não é rejeitar o mundo. É se lembrar de que o mundo só é real quando você está inteiro nele. Você não está quebrado. Está saturado de um sistema doente. Você não é preguiçoso. Não é fraco. Não é desorganizado. Você está exausto de tentar se manter inteiro em um mundo que insiste em te despedaçar. Vivemos numa sociedade que premia a produtividade e marginaliza o cuidado. Que aplaude a pressa, mas despreza o silêncio. Que celebra quem se sacrifica, mas silencia quem precisa parar. E você foi ensinado a acreditar que, se não aguenta, o problema é você. Mas o problema nunca foi você. Foi o sistema que te ensinou que o seu valor depende do quanto você consegue produzir, sorrir e resistir. A comparação constante te faz sentir sempre atrás. A alta performance virou religião. E você, um devoto cansado, com culpa de parar, medo de desapontar, vergonha de apenas ser. Mas há algo em você que ainda lembra. Algo mais sábio do que o medo. Mais profundo do que o cansaço. Algo que sussurra. Você não precisa se destruir para ser aceito. Você não precisa se curar para descansar. O descanso não é a recompensa pela cura. Ele faz parte da cura. Ele é a cura. E talvez o mundo não precise de mais gente perfeita. Precise de gente inteira. De gente presente. De gente viva. O direito de parar também é um direito espiritual. Byung-Chul Han escreveu que a verdadeira liberdade começa quando dizemos não ao culto do desempenho. E talvez esse seja o início da sua libertação. Você pode parar. Pode não produzir. Pode se recolher. Pode não saber. E ainda assim, continuar sendo digno. Inteiro. Valioso. Porque você não é o que entrega. Você é o que respira. É o que sente. É o que pulsa. Mesmo quando não consegue levantar da cama. Gabor Maté nos lembra: o burnout nasce da desconexão de si mesmo. E você não precisa fazer mais nada. Só voltar. Voltar para dentro.
Voltar para sua presença. Descansar não é desistir. É voltar para casa. É permitir que o corpo diga o que a mente tentou ignorar. Você não está quebrado. Você está saturado. E isso não é fraqueza. É humanidade. Então respira. Fecha os olhos. Solta os ombros. O mundo não vai parar se você parar. Mas talvez, se você parar, você finalmente volte a se encontrar. E no fim, a frase que talvez precise ser ouvida com mais ternura. Você não está com preguiça. Você só está tentando se manter inteiro, em um mundo que insiste em te fragmentar.